O período que foi de 1871 a 1914 é chamado de Belle Époque, a Bela Época. Foi um período de grande prosperidade material, de avanços tecnológicos e sociais, porém nem tudo eram flores. Teses racistas, rancores antigos e disputas imperialistas. Vamos listar alguns fatores que contribuíram para que tivéssemos a Grande Guerra. Os choques entre as potências imperialistas. É importante frisar que ninguém entrou na guerra de graça. A Alemanha, por exemplo, após a unificação, acelerara seu processo de industrialização, mas, quando saiu em busca de mercados, encontrou o mundo dividido. Portanto, em 1914, a Alemanha quis a guerra. A Alemanha provocou a guerra, pois esperava, com a vitória, uma nova partilha do mercado mundial. A Grã-Bretanha queria continuar sendo a maior potência do mundo. Já os franceses queriam recuperar a Alsácia-Lorena, que perderam na guerra frente aos alemães, na guerra de 1870. A pequena Sérvia sonhava em anexar territórios no sul da Europa, formando a Grande Sérvia. E a Rússia ambicionava uma saída para os mares quentes, às custas da decadente Turquia. Um outro fator importante, a política das alianças. De um lado, a Tríplice Entente, formada pela Inglaterra, França e Rússia. Do outro lado, a Tríplice Aliança, o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro e a Itália. O nacionalismo exacerbado, o chamado pan-germanismo, o pan-eslavismo, a corrida armamentista e os conflitos nos Balcãs são alguns dos fatores que, podemos dizer, contribuíram para o conflito. Foi nos Balcãs que o estopim foi aceso. Lá, no dia 28 de junho de 1914, na cidade de Sarajevo, capital da Bósnia-Herzegovina, foi assassinado o arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro. O governo da Áustria culpou o governo da Sérvia, pois os sérvios tinham pretensões sobre o território. E um mês depois, a Áustria atacou a Sérvia. Começava a guerra. A Rússia mobilizou tropas. A Alemanha, aliada da Áustria, declarou guerra à Rússia e também à França. Didaticamente, podemos dizer que, de um lado, estavam as potências centrais. Quem eram as potências centrais? O Império Alemão, o Império Austro-Húngaro, o Império Otomano, o Império Turco e a Bulgária. Do outro lado, os chamados aliados, a Sérvia, França, Rússia, Grã-Bretanha, Bélgica, mais tarde, Estados Unidos e também o Brasil, que teve uma participação modesta no conflito. No início, tivemos uma guerra de movimentos. Os alemães tentaram colocar em prática o chamado Plano Schlieffen, que consistia num ataque rápido à França. Os alemães esperavam derrotar os franceses em no máximo 6 semanas, para depois se voltarem contra a Rússia. Eles tinham até um slogan: nós vamos almoçar em Paris e jantar em Moscou. Só que os planos dos alemães não se concretizaram. A guerra de movimentos se deu lugar à guerra de trincheiras. É importante que você perceba que essa foi a principal característica da Primeira Guerra Mundial. A guerra de trincheiras. Eram abertas longas valas, essas valas eram protegidas por arame farpado, toras, e os exércitos conquistavam pequenos territórios e ficavam mantendo esses territórios. Uma guerra imobilista, sangrenta e sem uma decisão até 1917. A guerra também
ela foi para os ares. Nós vamos ter na Primeira Guerra o uso de aviões, os quais foram sendo aperfeiçoados no decorrer do conflito. Foi para o fundo dos mares, o uso de submarinos. Mas a arma que os soldados mais temiam eram as armas químicas, o gás de cloro, o fosgênio. Então, uma imagem comum do soldado da Primeira Guerra era o sujeito com a cabeça raspada por causa dos piolhos que infestavam as trincheiras e com máscaras para se protegerem dos gases venenosos. A guerra submarina alemã provocou a entrada dos Estados Unidos no conflito. Isto ocorreu em abril de 1917. Com tropas descansadas, bem armadas, bem alimentadas e com todo o poderio industrial dos Estados Unidos, houve um desequilíbrio de forças. A Bulgária pediu a paz, a Turquia seguiu o mesmo caminho, a Áustria, a Hungria e, por último, a Alemanha. Os alemães, em meio a revoltas internas, em que a monarquia foi abolida, no dia 11 de novembro de 1918, renderam-se incondicionalmente. A Primeira Guerra Mundial matou 10 milhões de pessoas. Provocou destruições materiais enormes. Algumas das consequências do conflito, a decadência, o início da decadência dos europeus, especialmente de britânicos e franceses, e a ascensão como maior potência militar e econômica do mundo dos Estados Unidos, e em menor escala do Japão. Outras consequências da guerra. As mulheres vão ganhar uma força política, um movimento sufragista, ou seja, o desejo das mulheres de participarem da vida política vinha lá do final do século XIX. Na Inglaterra, por exemplo, elas vão ocupar postos no mercado de trabalho. Milhares de mulheres vão trabalhar nas fábricas de armas e vão obter o direito de voto. Na Constituição Alemã de Weimar, de 1919, também tivemos a obtenção do voto feminino. Nos Estados Unidos e em outros países, as mulheres conseguiram uma série de direitos que não tinham até a Primeira Guerra Mundial. No final da guerra, tivemos uma epidemia de gripe espanhola. A gripe espanhola matou mais do que toda a guerra. Acredita-se, não há um número exato, mas entre 25 e 30 milhões de pessoas foram atingidas pela gripe espanhola. O Brasil, em 1917, o presidente Venceslau Braz declarou guerra às potências centrais. Não enviamos tropas, enviamos uma equipe médica. O Brasil, portanto, teve uma participação bastante modesta. Porém, em termos econômicos, a guerra foi interessante para o Brasil, pois os preços das matérias-primas no mercado internacional subiram e a nossa balança comercial tornou-se ainda mais superavitária. Tivemos que substituir importações e com isso iniciou-se um processo de industrialização, ou acelerou-se um processo de industrialização muito interessante nesse período de 1914 a 1918. No final da guerra, impuseram aos derrotados tratados humilhantes. O Império Otomano se desmembrou. Tivemos o Tratado de Sèvres. O Império Austro-Húngaro, através dos tratados de Saint-Germain e de Trianon, também desmembrou-se. E a Bulgária, pelo Tratado de Neuilly, perdeu territórios fronteiriços. Já os alemães foram humilhados pelo Tratado de Versalhes. Perderam territórios fronteiriços, perderam todas as suas colônias, ficaram proibidos de fabricar armas e munições e ainda tiveram que assumir uma gigantesca dívida de guerra. A Rússia, sacudida por 2 revoluções, saiu do conflito antes do final. O Império Russo deixou de existir. Nascia a Rússia Soviética. E será sobre esse tema que falaremos na próxima aula. Até lá!